Olá a todos, obrigada por estarem aí. Hoje tenho uma convidada muito especial por várias coisas, mas acima de tudo porque ontem liguei-lhe em cima da hora, em cima do joelho, com muita coragem, porque já tinha o número gravado e já era uma das pessoas que eu queria ter aqui, mas que achava sempre que no dia em que ligasse ia ouvir mas quem é que está a ligar? Quem é que estupidez, não vou, beijinhos, adeus, passe bem. E de repente ontem liguei à Bibá, Olá, uma Kikas. pessoa que eu admiro e que sigo por muitas coisas, e que digo assim, sou a Ticas, tenho um podcast que é as Páginas com Graça, onde vamos falar de verdade sem ses. E ouço do outro lado, estou indo, onde é que é, que horas, como é que é, estou aqui meio atrapalhada, envia-me tudo por WhatsApp. E eu que já ia emocionada e triste nesse dia por achar que não ia ter aqui ninguém hoje e por tudo o que isso envolve e por achar que um projeto em que eu acredito tanto, de Já cá repente, estou. a Viva diz que sim, e eu tenho-vos a dizer que acho muito, e disse ontem ao telefone, que foram os meus anjinhos, os meus pais lá em cima, porque não poderia ter sido melhor coração a estar aqui, e quero agradecer muito. Não é nada para agradecer. Há telefonemas e há empatias que não é preciso nós olharmos só o riso que eu ouvi do outro lado. A maneira de abordar, que foi tão sincera e com tanto coração, era impossível eu dizer que não. Consegui. É bom estarmos aqui, não é? Na Draft, na Beloura, porque é ao pé da minha casa. E então ajudou bastante, porque eu estou numa fase de mudanças, tinha reuniões marcadas e fornecedores que me levaram, mas tudo se resolve quando nós queremos. E eu acho que isso é uma partida para nós conseguirmos gerir a nossa vida. E foi importante, e eu falei com 2 ou 3 pessoas, e inclusive é o meu pai, que tive que também mudar, queria ir para Lisboa com ele, mas tudo se resolve e eu quis Obrigada. vir aqui. O meu coração mandou-me e eu vim. Obrigada. Eu acho que já a maioria das pessoas e de vocês já conhecem a Bibá, mas vou falar aqui uma coisa escrita para a Bibá, que foi: a idade é só um número e a beleza é, em primeiro lugar, uma atitude que tem muito a ver com a forma como olhamos a vida. É a mulher, filha, irmã, mãe, avó e amiga que anda com a vida para a frente, ainda que sofra e que chore, faz a sua terapia, a de não esconder o que sente. E que hoje tenho muita sorte mesmo e graça de a ter aqui comigo a falar de si e por isso a falar de tanto. É Porque a verdade. Viva é muita coisa. Isto para começar assim, voltar à infância, diz que o seu neto Duarte é o mais parecido com a avó. Um piolho elétrico que não anda, corre, que não fala, canta. É A verdade. Viva era assim pequenina. Eu era assim pequenina e ele tem. Eu já lhe começo a dizer aquilo que eu sempre ouvi os meus pais dizer, e o meu irmão e os meus avós, que é: está calado e está quieto. Está calado e está quieto. São as frases que eu mais me lembro. É de a minha mãe e o meu pai e todos à minha volta a dizer: está calada, está quieta, parece que tens bichos carpinteiros, sossega. E eu sempre numa explosão de vida, e eu dou sempre este exemplo que eu desde que acordo até que me deito, e eu achei que depois, em mais velha, não é? Eu tenho 55 anos, e enfim, achei que depois de tudo, de casar e de ter filhos e de netos e da menopausa e por aí em diante tudo, e de ser avó, achei que me ia tornar uma pessoa mais calma, e não. Piorou. Eu piorei no sentido em que eu adoro viver, foi-me dado este... Eu tive o milagre de viver, de ter nascido, de conseguir estar aqui. O milagre não quer dizer que esteja sempre a rir, mas o milagre de ter uma família fantástica, o milagre de ter tido 5 filhos, de ter casado, o milagre de poder sentir, quando acordo às 7:30 da manhã, o ar fresco, abre logo tudo. O milagre de viver com tudo o que isso comporta, que não é fácil. É também muito duro viver, é muito bom e muito duro. Mas eu tive essa sorte, e então eu tenho sempre uma imagem que dou para as pessoas perceberem, que é uma imagem forte, que é aquela imagem quando o cavalo está preso e tem um prado verde à frente e ele está a bater com a pata, está sempre a pedir. É aquele momento quando lhe abrem a porta e ele... Bum! E ele começa tacatum, e vai a correr. E é assim que eu vivo. É assim que eu vivo mesmo.
O meu coração está sempre a bater, está sempre aberto e está sempre a querer ir. E o meu neto, Duarte, eu acho que ele é igual. Aliás, eu acho que o meu coração tem fios invisíveis para os meus filhos, agora mais 2 para os meus netos. Então o meu neto Duarte recebeu um bocadinho desta minha energia pelo fio condutor que é o meu coração. Pum! De tal maneira que... E a Maria tem o trabalho de... A Maria tem o trabalho e ela diz que é um karma que acorda de manhã e vê aquela criança aos pulos e logo a correr e a descer os degraus 2 em 2. E que já se casou, já saiu de casa e continua a ver a mãe desde que acorda. E a infância como é que foi? Tem um irmão? Tenho um irmão, somos só 2. O meu querido irmão. Bagadu também tem assim um nome estranho, não é? António Pedro. Uma mãe e um pai extraordinários, fantásticos, que sempre acreditaram em nós, que comigo principalmente, eu sempre fui muito elétrica, tenho esta parte quase poética, tenho uma parte de, não é de artista, mas de... Querer palco. Sim, o palco, adoro luzes. E nunca me cortaram as vasas, nunca me disseram para eu não rir alto, nunca me disseram para eu não dançar, nunca me disseram para eu não contar histórias à minha maneira, sempre me deixaram ser quem eu sou. E isso é tão importante. Nós conseguirmos ser aquilo que realmente a nossa essência. Não há como estar a dizer a uma pessoa que é muito ativa, agora está quietinha, está sossegada. Então tive uns pais fantásticos e lembro-me que a coisa que eu mais adorava era pôr as músicas, ir dançar, fazer os playbacks, já naquela altura com as roupas da minha mãe, que era linda, que se vestia maravilhosamente bem, vestia-me toda, arranjava-me toda, ela ajudava e eu fazia os playbacks. E tenho uma avó que vai fazer 100 anos no sábado, a mãe dela, incrível, que foi das primeiras mulheres que fez o conservatório de música e que a minha família, se nos juntávamos todos na quinta dos meus avós, em Trancoso, e também cá no Estoril, e fazíamos teatros. Ela tem livros lindos com versos, porque é uma poeta, e depois organizava com todas as marchas, todas as músicas que vocês possam imaginar de todos os tempos, músicas da família connosco. Giro. Então nós representávamos, eu sempre representei na família, sendo que cá fora eu não represento, eu sou genuinamente a Bibá que conhecem, sou a mulher que conhecem. E cresceu, houve a avó e o avô. O avô era um homem, o meu avô, agora estava a falar da parte da minha mãe, e o meu avô era agrónomo, então ele dedicava a vida ao golfe, às suas quintas, às suas coisas, um homem muito clássico, um homem à antiga. Agora, os avós deixam muito em nós também. Deixam muito em nós. Agora, eu tive muito mais ligação sempre com a parte paterna, com a minha avó Gabriela e com o meu avô António Pita. Embora, uma coisa muito engraçada, os convites de casamento, imagina, da minha mãe e do meu pai, era Maria Gabriela Viterbo, Maria Gabriela Pita e António Pedro Viterbo, e António Pedro Pita convidam para casamento dos seus filhos. Tinham os dois os mesmos nomes. Então, a minha avó Gabriela eu vivi toda a vida, a minha infância no Bairro Azul, na Fialho de Almeida, o mítico Bairro Azul, que se fala e toda a gente ri, porque toda a gente acha que... Os meus bisavós também viveram lá. No Bairro Azul, então teriam que conhecer os meus avós e os meus pais, porque os meus avós já lá viviam. E à frente, eu vivia no 14, e à frente, no 7, viviam os meus avós. Então, como deves imaginar, eu corria para o braço dos meus avós todos os dias, inclusive o meu avô, quando chegava num carro que era um sapo, lembras-te daqueles carros que eram sapos? Tinha uma buzina cómica e eu fazia questão àquela hora de estar à janela, de estar à janela para lhe mandar um beijinho, porque eu tinha uma loucura enorme para aquele meu avô e pela minha avó. O meu avô, infelizmente, morre quando eu tenho 17 anos, portanto, nem a maioridade consegui passar com ele, nem depois, mais tarde, e coincidências incríveis. O meu avô, o melhor amigo dele, tinha um filho com síndrome de Down. Portanto, imagina naquela geração, o meu avô agora teria 100 e muitos anos, imagina,
naquela geração, o meu avô falar-me toda a vida na minha infância e juventude de um grande amigo que ele tinha, que era um amigo diferente, mas que não era nada diferente, que eu tive o prazer de conhecer pelas mãos do meu avô. Anjinhos, É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Eu acho que eu, quando recebi a minha filha Madalena, foi um misto de emoções tão grandes, mas tive uma segurança enorme, porque tinha tido um avô, já naquela altura, que me tinha falado com tanto amor, daquela diferença, que eu olhava e que realmente era diferença, mas que eu não via diferença nenhuma, porque ele me ensinou a olhar para a diferença sem a ver. Espetáculo. É espetacular, espetacular, espetacular. Então a minha infância foi muito vivida com muito amor entre a família toda, com o meu irmão, uma infância muito mexida. O meu irmão era um campeão de surf, um campeão de skate. Nós fazíamos os desportos todos. Era um ótimo aluno. Eu já era uma aluna média, porque era muito traquina. E então era desfocada, ainda sou bastante desfocada, quero aprender tudo, mas depois quem está num mundo desta maneira, depois não apanha não as coisas, parar e apanhar. Não, uma dificuldade enorme que eu tive toda a vida e que a assumo plenamente e que é uma falta que faz, até por um bocadinho pela nossa cultura e pela nossa maneira de falar, mas depois há outros meios, se não vamos por aí, vamos para outro lado, não é? Então uma dificuldade enorme em ler, porque começava a ler e eu costumo sempre dizer isto, ouvia a minha voz, ouvia o que estava a pensar e ainda havia as vozes todas cá de fora. Como é que é possível? Não dá. E um dia o Nuno Markle ouviu esta história e o Nuno Markle fez a mente de Biba Pita, que está no YouTube e que eu aconselho toda a gente a ir ver, porque tens que ir ver, porque vais ver que ele apanhou tão bem, que é uma mente que tem tudo lá dentro, tudo. A minha mente tem tudo lá dentro. Quem não para, é muito difícil estar parada muito do difícil. princípio ao fim, porque já estão na segunda frase a pensar. Não, já estamos a pensar e já estamos a ouvir ali de lado qualquer coisa e o barulho e já estamos interessados. Então eu levo o meu livro todos os verões. É verdade, eu levo de férias, eu levo, mas depois chega e fica, porque eu tento abrir e sento-me e recosto-me na cadeira e ponho o meu chapéu, que é para coisa, e quase que ponho, também se puder música é impossível, porque eu não posso ler ou ouvir música, porque distrai-me com a música, já não leio, e começo, mas pronto, já não dá. Começo muito bem a tentar a primeira página, mas quando chego ali a metade, já não dá, e depois, ontem, depois de ouvir o tio Tó a falar, o teu tio maravilhoso, lembrou-me tanto quando ele diz que antigamente, talvez naquela fase, que ele diz que havia muita gente à mesa, mas que se ouviam as conversas. Hoje, eu tive 5 filhos, e as nossas conversas, nós chegamos ao fim dos jantares e as conversas não se dão. Quase que é preciso separar um para cada lado. Todos queremos falar. Então, eu acho que nisto, nas famílias numerosas e todos querem falar, todos têm novidades, todos não sei o quê, depois de repente passa aqui o copo, depois de repente ficas de boca aberta, e diz assim, desculpa, eu estava a falar, mas depois já está, e não há uma conversa, há várias, quase não se acabam, a não ser que haja alguém que dá um murro na mesa e diz, não, agora sou eu que falo, ouçam-me com atenção, mas ainda assim... É muito, muito giro. Então foi uma infância, para te acabar esta etapa, muito feliz. Estudei até... Sempre com colo? Sempre cheio de colo e a pedir colo. Eu tenho uma parte emocional, eu sou muito fragilizada de colo, eu preciso muito de colo, preciso muito de mim, preciso muito de atenção. Mas isto... E nessa altura teve sempre? Sempre. Tão bom. Muito colo. Muito. E emociona-me imenso porque o colo é tão importante. E acho que há pessoas que são tão frias e que deixam para já de conhecer as outras. Porque muitas vezes as rotulam e há tantas boas pessoas que passam por nós e que nós às vezes não as conhecemos só porque sim. E o colo é preciso dá-lo. Porque... quando a parte emocional está bem, nós somos tão mais felizes. E depois há outra coisa que é, nós temos que dar o amor para um dia, quando as pessoas vão ou acabam, não ficarmos a pensar nisso. Ficarmos a pensar que não demos colo ou que não nos deram colo. Então, o colo é importantíssimo. Nem imaginam as pessoas quando. Pois não, é uma das
As perguntas que eu faço sempre aqui se tiver um colo. Tive sempre muito colo e eu acho que eu preciso de colo todos os dias. Bom. Que bom. É verdade. E não tenho problemas nenhuns e eu nunca tive problema de mostrar os meus sentimentos, porque eu acho que os sentimentos limpam-nos, abrem-nos, senão nós fechamos gavetas, fechamos e às tantas é insuportável. É por isso que há pessoas que têm depressões, porque elas não recebem nem conseguem dar. Eu acredito que estão fechadas, não estão é? fechadas, às vezes sem culpa, porque também não lhes deram tal colo. Eu então não consigo nada estar a falar da vida dos outros, nem apontar a vida dos outros, porque acho que cada um tem o seu ninho, a sua família, e cada um sabe de si. É verdade. Portanto, e na família, escreveu aqui que nós somos o reflexo de quem nos educa. somos completamente. O que é que mais retirou dos seus pais da educação? O que é que na Bibá, qual é que é o reflexo? Tirei a liberdade de expressão, que eu acho que é muito importante. A liberdade de nós podermos falar sempre com dignidade e com respeito pelos outros. A solidariedade, o podermos dar a mão e ajudarmos o que devemos para com os outros. E aprendi que o colo, este colo, a presença da mãe, a presença do pai, a presença dos irmãos, a amizade, o poder, eu digo muito aos meus filhos hoje em dia, pode até ter alguma coisa para vos mostrar que não tem interesse nenhum, mas vão, porque tem interesse para ele. Vão, têm que ir. Não é? E outra coisa que eu aprendi, amar as pessoas como elas são e não o que nós queremos que elas sejam. Conseguir amá-las, conseguir respeitá-las, conseguir ter orgulho nelas e não estar sempre à espera daquilo que nós queremos, ou que eu queria, que por acaso não queria nada, mas... E agora e 5 filhos, já netos, o que é que acha que já se reflete neles? Reflete-se já tanta coisa. Eu vejo muito na minha filha Maria, talvez por ser mulher, não é? E ser mãe já, talvez por isso. Foi o papel que eu acho que me custou imenso. Agora andando um bocadinho para trás até chegar à pergunta que me fizeste. Tem-se os filhos, eu estive em casa praticamente a vida toda, embora sempre neste turbilhão ia fazer imensa coisa. E de repente os filhos crescem, porque na realidade os filhos não são nossos, ou seja, os filhos são nossos. Aliás, eu digo que a única coisa minha são os meus filhos. A única minha, fui eu que os tive. Embora depois cada um segue a sua vida, não é? Então, esta separação do colo, que não é a separação, é só a mudança de casa, mas os filhos irem, foi para mim brutal. É brutal. Talvez porque também perdi a minha mãe, talvez porque também tive a menopausa ao mesmo tempo, mas senti tanto. E de repente tu tens que bater na porta, que era uma porta onde te batiam e onde te entraram a vida toda sem bater. E tu tens que bater na porta. E tu tens que saber que aqueles filhos que estão ali, que aqueles bebés que estão ali já não são os teus filhos, são os teus netos. Sim, tu és avó, mas não és mãe. A mãe é que manda. E tu tens que saber também que tens que te vir embora, que tens que fechar a porta, que aquela casa também já não é tua. É uma adaptação que custa. É uma adaptação brutal, que eu não acredito que seja de ânimo leve para muita gente. Talvez haja pessoas que, com certeza que sim, mas para mim foi brutal. Ainda hoje eu ligo para a Maria e eu sou com voz de sono e digo: estás a dormir? Por amor de Deus, são 11 da manhã. Ou chego à casa dela e ela ainda não se arranjou e eu digo: por amor de Deus, eu estou quase como na minha casa, mas não é a minha casa. Sim. A Maria dizia-me que assim, a mãe é uma mãe galinha. Às vezes galinha demais. Pronto, e sou. E vou dizer uma coisa que eu acho que não é de maneira nenhuma ridícula, mas
dá vontade de rir. Eu ligo todos os dias para os meus filhos e não tenho nada para lhes dizer. Só quero ouvir a voz deles e lhes mandar um beijinho. Se me perguntares, tens todos os dias coisas para lhes dizer? Não tenho, mas falo todos os dias com eles. É amor, não é? É um amor, é o colo. É o colo. É o colo. E eu também tenho uma personalidade que preciso de reconhecimento. Não sei se isso é mau ou bom. Eu acho que precisamos todos, mas nem todos temos a capacidade de dizer. O reconhecimento. Não é andarem atrás de mim e dizer ai que bom, ai és linda, ai és maravilhosa, ai que bem que fizeste. Não. O reconhecimento, sabes? O sossego de tu saberes que... Porque é muito ingrato o trabalho de doméstico, de dona de casa. Eu não me arrependo de nada, não havia dinheiro que me pagassem para que me tirarem de casa, porque foi ali que eu criei os meus filhos. Foi ali que eu tomei conta dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, dos meus pais, que eu tomo conta, que eu abraço tudo aquilo que eu amo, que eu mais adoro, que eu daria à vida. Mas não é reconhecido. É quase como, é assim, tem que ser. E quase que justificas porque foste ao cabeleireiro, ou quase que justificas porque de repente foste à ginástica, e quase que justificas porque quase que pareces uma dondoca. E as pessoas estão tão enganadas. Sabe que eu acho que a pandemia veio ensinar tanta isso. coisa. Veio ensinar. Dizer, então digam lá que agora ser mãe a tempo inteiro não é um trabalho. Veio ajudar muita porque gente. De repente, se ficarmos todos com os miúdos em casa e de repente a termos que ser dividir mães tarefas. a tempo inteiro e perceber que temos que conseguir fazer tudo e que temos que fazer tudo com amor. Não, e as pessoas perceberem o que é gerir. A dificuldade. O que é gerir. E olha, eu no meu caso, não é? Que sou uma mãe e sou uma mulher igual a tantas as outras por causa do papel e das revistas, e as revistas não passam de papel. Sim. Não é? Muitas vezes as pessoas achavam, ou acham, ou não sei se acham, que é a tia Zeca que cheia não faz nada na vida, cheia de até... facilidades, cheia de empregadas, sim, que vivem à custa das marcas, que não fazem. As pessoas estão tão enganadas, tão enganadas. Para já, muitas vezes o que existe são parcerias, mas parcerias é trabalho. É verdade. E ninguém tem nada a ver com isso, mas é trabalho. Ninguém dá nada a ninguém, não há almoços grátis. Há sempre trabalho. E depois é um trabalho que eu brinco, mas é muito sério. Não há subsídios, não nos pagam para ficar em casa, não temos férias, porque nas férias da praia eu continuo a fazer exatamente tudo o que fazia até então. A não ser, sim, que seja uma viagem a dois com o meu marido ou com um dos filhos, então para descansar. Mas o trabalho de casa não se vê e é exigido quase a horas, e quando está alguma coisa fora, é esse o reconhecimento que eu também o vou buscar. É, e se calhar é por isso que eu extravaso tanto e sou tão e gosto tanto desta minha popularidade, que eu não me importo nada de ser conhecida, e gosto de falar com as pessoas e gosto que as pessoas me abordem, e sou uma pessoa completamente transparente. Não tenho medo de mostrar amor, não tenho medo de chorar, não tenho medo de mostrar o medo, porque também tenho medo. Não tenho medo de mostrar. Mas o reconhecimento, digo-lhe eu, que mais mães que ficassem em casa com este trabalho, como uma mãe que diz que uma vez foi à Segurança Social, partilhou comigo, e profissão, e ela pôs MIT, ou MTI, ficaram, é mãe a tempo inteiro, mas pronto, depois ali, porque o resultado está à vista. Não, o resultado está à vista, sim, depois eu tenho esse orgulho. Não esse quer orgulho dizer, enorme. Uma mãe, uma mulher viva, porque a maior parte... Mas eu pergunto muitas vezes aos meus filhos, para eles perceberem, valeu a pena? E para o meu marido, valeu a pena? E eu sempre fui uma mulher independente. Ou seja, eu nunca dependi do meu marido ou do trabalho do meu marido para viver. Portanto, nós somos os dois, seguimos os dois a mesma estrada, dividimos, embora eu completamente frenética e ele completamente calmo, com imenso respeito um pelo outro, imenso amor, porque ele é médico. Uma coisa e vou interromper. Interrompe. Para entrar nesse tema. Interrompe. Para falar do casamento, vou entrar aqui com um texto que a Vivá escreveu e que eu achei amoroso
E por isso é que interrompi, porque acho que podemos entrar neste tema da família e do até velhinhos, que eu gosto muito. Que é, ontem fiz 23 anos de casada. O dia passou tão rápido. Começámos com 2, que eram meus, e desde logo passaram a ser nossos. Fizemos mais 3 lindos rebentos, abrimos a porta à diferença. Aceitámos e amámos cada um como eles são. Todos diferentes, todos iguais. 5 filhos, 2 netos, uma família cheia de amor por todos os lados. Vivemos muitas conquistas, muitas alegrias, mas também muitos sobressaltos e fases difíceis. Somos refilões, cada um com o seu feitio. Mas o que é certo é que somos inseparáveis e não estamos nem vivemos um sem o outro há 23 anos. Há 23 anos dissemos que era amor para a vida toda. E assim é e será, espero eu, sim, até que as nossas almas se juntem no céu. O caminho do casamento é um caminho cheio de provas, desafios, paciência, aceitação, mas também o melhor de uma vida a 2. Amo-te muito. Eu fiquei... É verdade. E não sei, estes textos que me saem, que eu acho que são uma costela dos meus avós, do meu avô Pita e da minha avó Gabriela Viterbo. Eram os 2 poetas e os 2 escreviam muito bem. E eu tenho aqui uma costela, mas que não é sempre, nem todos os dias. É quando é. Quer dizer, não há nenhum texto que seja estudado. Aliás, o meu livro do Cromossoma do Amor, que é escrito pela Inês de Barros Batista, que já não está, foi um livro incrível porque foi todo ditado. E ela dizia, como? Não houve um papel que eu fosse buscar. Não houve nada. Foi tudo memórias. Foi tudo... As memórias todas estão vivas, dos nascimentos dos meus filhos todos, do meu casamento, tudo está tudo vivo. Por isso eu consigo depois escrever entre linhas tudo aquilo que eu penso com o maior amor. O segredo do meu casamento é discutir todos os dias. A verdade é essa. É discutir, porque é impossível. Nós somos 2 pessoas completamente diferentes, eu e o Fernando. Ele é terra, ele é calmo, ele é ponderado, ele é exigente, ele é frio. Eu sou... elétrica, emocional, é tudo, se não for hoje, amanhã resolve-se, ele tem que ser hoje. Sei lá, é completamente, mas depois não vivemos um sem o outro, porque lá está tudo nos 2 que é preciso para um casal andar para a frente, está lá tudo. Então, E discussões bravas, discussões de ficarmos sem olhar-nos um dia ou 2. Quer dizer, eu sou emocional e tirava-me logo para o colo dele, mas ele não me dá com fé durante 2 dias, zanga-se e amoa e fica sentido. Porque eu digo tudo pelo borda fora e vai tudo de coração, mas metade do que vai a dizer nós nem sentimos, é mesmo só para aquele momento. Não é? E foi fácil entrar neste casamento já com 2 filhos? Ai, completamente fácil, porque... O outro que não deixou história, deixou-me os meus 2 filhos pequeninos e o Fernando apanha a Maria e o Tomás numa fase quase bebê. E eu disse sempre ao Fernando, tu não levas uma mulher, tu levas 3, tu levas um pacote. Mas também lhe dei a permissão e a mão de que ele educasse comigo a Maria e o Tomás como se fossem dele. É evidente e isso foi desde o primeiro dia. E o Fernando foi fantástico, porque se eu disser que tivemos mais 3 filhos, e eu em 23 anos, não houve um momento que eu visse que ele foi diferente para os 2 primeiros do que para os outros. São os 5 iguais. Eu nunca vi uma diferença. E sabes que as mães sentem. E as mães o que têm é um coração a ferver e quando casam pela 2ª vez, o maior medo que eu acho que todas as mães têm é que aquela pessoa com que casamos não ame da mesma maneira que vai amar os outros filhos que vai ter. É diferente. Não sei, porque eu acho que o nosso coração não tem a capacidade de amar tanto, 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 que eu acredito que o amor seja... não é igual, porque o amor é diferente por todos, não é? Sim. Por todos os filhos. Eu tenho 5 e amo, não te pode ser, amo igual. Não. Até há dias que gosto muito mais de uns que de outros. Há dias que punham um no armário e ia buscar o passado de 3 anos, que é a fase da adolescência.
E há dias em que apertavas tanto a mão da Maria Marisa, assim, a minha mãe quase que me ia partindo as mãos. Olha, eu para te explicar, há um filho meu que é o Salvador, que está a estudar em Londres, e que ele é muito mais racional que emocional. Ou seja, ele é emocional, mas não mostra, tem dificuldade, porque depois tudo o que ele escreve e tudo o que ele faz, ele é um coração... coisa. Mas isto para vos explicar não é por causa disso, porque têm todos ótimos coração. Deus me livre de estar a falar bem de um e não falar dos outros. Chegava a casa e batia-me. Não, mas para te explicar que ele dava beijinhos de manhã, quando me via, eram marradinhas. Não e era eu, mesmo? era assim marradinhas, olha lá mãe, pum, uma marradinha. E eu abri-lhe os braços e dizia, meu filho, abraça-me, espreme-me, dá-me um abraço, dá-me um beijo. E todas as noites, eu lembro-me disto quando eles eram pequeninos, ia sempre aos ouvidos deles e dizia, todas as mulheres, aos rapazes logicamente, todas as mulheres gostam de ser amadas. Todas as pessoas gostam de beijinhos. Quem diz que não gosta é mentira. Para lá ficar qualquer coisa. Mas o que é certo é que não há defeitos. Há feitios. Feitios, Mas talvez, com sabes defeitos. que o reconhecimento vou-te já dar. Um reconhecimento muito dos teus filhos que já lhes fica, que é o teu ser de forma justa e de os teres educado nessa maneira e de os saber de impor um bocadinho o viver bem com a diferença, de pedirem desculpa quando tinham que pedir desculpa. A Maria diz, quando eu estava a dizer há bocado da mão partida, eu não olhava as pessoas nos olhos, eu não queria cumprimentar as pessoas, e a minha mãe apertava-me a mão e dizia, falo já. E eu ficava, e hoje em dia eu falo. Era uma coisa que era, é verdade. Que é Maria, olhar nos olhos, não era só o falar, eu tinha que olhar nos olhos. A Maria baixava os olhos, e há outra coisa horrível nesta época da tecnologia, que é os miúdos que estão com os telemóveis e quase que parece alguém. Eu vivo, o meu pai vive do lado, e eu não admito que os meus filhos que o veem todos os dias, a toda a hora, mas de manhã tenho que lhe dizer bom dia. Olá, avô, bom dia. Seja o avô, seja a quem entrar lá em casa ou quem se cruzem, têm que cumprimentar. Porque eu acho que, acima de tudo, depois, o mais importante, que fica também nosso, é a nossa cara. É. Sabes, é tão importante a nossa cara. Como a nossa cara, quando tu abres a porta e olham para ti e dizem, olha, vem ali uma pessoa educada, simpática. É como um aperto de mão, se é filho, assim, ou se é aquela parece... coisinha, olá, coisinha, não é nada. Coisinha, não, todos temos um nome, não há coisinhas. Uma coisa que me enervava na escola era a entrada na escola e dizer, olá mãe, eu dizia, não, eu sou mãe, mas eu sou o Bibá. Tratavam todas por mãe, mas nós todas temos nomes. Eu sei que é um termo amoroso, carinhoso. Se calhar era porque entregavas os teus filhos com o batatum aos gritos. E os outros tinham imensa vergonha. E eles também. Olha, há imensas memórias de amigos. De amigos. Ontem, olha, mas há imensas memórias fantásticas de amigos, dos melhores amigos deles e de amigos deles, que se lembram e que se cruzam comigo. Uns vão lá à casa, outros cruzam comigo e dizem-me, tia, quando a tia ia com música aos gritos e tínhamos tanta vergonha. Tinham vergonha e eu continuava com o batatum, porque para uns era vergonha, mas para outros era uma alegria. E para mim, eu continuo com o disco do batatum no carro, ninguém acredita nisto. E de vez em quando eu vou com a Madalena ou vou sozinha e ponho o batatum. É bom este lado. Eu sei as letras todas, revejo-me. Olha, eu agora para o meu neto António ponho-lhe o Ruca, porque eu olho para ele mas eu via tanto e via os filmes todos da Disney, o Mowgli e tudo, e adoro ver. Continuo com essa parte, eu não cresci nessa parte, não cresci. Eu acho que também não. Eu continuo, eu sou muito infantil. Eu sou muito infantil. Sabes o que é que eu estive a fazer ontem à noite? Estive a andar de skate na rua com o meu filho e com a minha sobrinha. Caí 2 vezes, claro, mas isso também não faz mal, levantei-me. Andar de skate, eu gosto do meu lado infantil. Eu não perco, nunca o vou perder. É por isso que eu acho que esse meu lado infantil e emotivo me traz ao de cima toda a verdade. Eu sou uma pessoa feita de verdade. Por acreditar, por ser infantil, por não ter medo de mostrar
não ter capa, não tenho medo de falar das coisas. E quando vocês os dois souberam na gravidez da Madalena? Não soubemos na gravidez, só soubemos quando ela saiu da barriga. Não soubemos na gravidez. Olha, a história da Madalena é uma história incrível, que eu acho que a maior parte das pessoas conhece, mas é única e eu vou contá-la. É a terceira filha, é uma filha feita com muito amor. Eu digo que ela foi feita com tanto amor, que o cromossoma triplicou. Pronto. E era uma menina linda, que eu sonhava ter uma Índia, com os olhos rasgados, igual ao pai. O Fernando é brasileiro, tem aqueles olhos rasgados. E ficou logo a Madalena, desde que se souber a Madalena. E, como todas as cesarianas, eu tive 5 cesarianas. Era a terceira, quem foi comigo? A minha mãezinha. O meu marido era médico, nessa altura fazia bancos atrás de bancos e, portanto, iria lá ter um bocadinho mais tarde, porque ele estaria na cesariana como esteve sempre. Andava por ali. Eu fui preparada para a cesariana e nestas revistas cor-de-rosas, que eu conheço tão bem e que toda a gente conhece também, enquanto eu estava a ser preparada e para me chamarem, para me levarem, eu fiquei aberta numa página que era a Princesa Diana, com 2 miúdas, uma que estava agarrada pela cintura e outra que estava às cavalitas, uma miúda mongoloide com síndrome de Down, linda, giríssima, e a minha última palavra antes de ser chamada com a minha mãe foi: oh mãe, que giro, olha-me este amor, olha-me esta miúda, olha-me esta fotografia, olha a força desta fotografia. E isto chamam, a revista fica aberta, isto não estamos no teatro nem no cinema, sim, estamos na verdade, com toda a verdade. E a fotografia fica, portanto, a última palavra que eu tenho com a minha mãe é esta conversa. E vou para a cesariana. A cesariana corre. Foi uma cesariana difícil. Foi uma cesariana difícil e quando tiraram o bebê, o choro não foi imediato. Houve um jogar de choro, mas não foi imediato. Houve ali qualquer coisa, houve um olhar estranhíssimo, porque eu estava com a epidural, houve um olhar estranho, houve uma passagem muito rápida do bebê sem passar por mim e praticamente o bebê foi retirado da sala, portanto, fui eu retirada da sala e começa a caminhada, aí uma caminhada que foi... Eu estava no 3º andar, penso eu, desci para o 1º, a minha maca deitada e eu fui... As pessoas estavam paradas no corredor, imagina. A babysitter, que tinha bordado montes de coisinhas de Madalena, tinha um cabelos enorme, tinha uns cabelos compridos, estava com a cara caída para a frente. Ninguém está com uma cara caída para a frente. E pôs-me a mão, e eu olhei e ri, mas eu já tinha percebido qualquer coisa, ali percebi mais qualquer coisa, mas o meu pânico até entrar no meu quarto foi que a minha filha tivesse morrido, qualquer coisa, não terá sabido. Bom, entrei no quarto, o ar do meu sogro, que era o primeiro neto, era uma cabeça baixa também, uma cabeça baixa que me deu uns parabéns e que se levantou, que saiu, também de uma maneira estranha, que eu pensei, coitadinho, está cansado, qualquer coisa saiu, mas também já era sinais que eu fui tendo. A minha mãe ficou na porta, deu-me um beijinho também muito rápido e ficou na porta. Hoje eu percebo que era a porta, era para não deixar entrar coisa. E quando o Fernando entrou, eu só queria perguntava a nossa Índia, a miúda, e ele dizia, já vem, a miúda já vem, e saiu, tornou a sair, nunca mais ouvi. Também com um ar que também já não era o dele, mas eu às tantas já estava tão baralhada que já não me lembro bem. E passado bastante tempo, a minha Índia entrou no quarto. Ela vinha toda vestida de cor-de-rosa, muito cabelo, e eu tirei-a da cama, era um bebê muito pequenino, e eu tirei-a da cama. Primeiro foi um alívio enorme ver aquele bebê a aproximar-se, pronto, mas eu sabia
E o nosso coração de mãe, não engana, é uma coisa, eu sabia que qualquer coisa se passava. Então comecei a observá-la dos pés para cima. É engraçado, comecei com uma despila para ver. E quando cheguei aos olhos, à parte dos olhos da cabeça, eu pensei, tu és mongoloide. Mas depois pensei, não és. Não és igual ao teu pai. Não, tu não és. E a partir daquele momento, naquele segundo, eu sabia que a minha filha era mongoloide. Sabia. Não tive dúvidas. Mas a dúvida continua, porque o nosso coração não está preparado. E eu tinha visto a revista estava lá, entretanto a revista estava em cima com a mesma imagem, quer dizer, isto não há coincidências. E agora volta à história do meu avô Pita, com o Manel, de quem eu tinha tido sempre conversas sobre amor, que eram pessoas fantásticas, portanto. E depois há também outra coisa, que é assim, quando o bebê é teu filho, foi feito com muito amor, aquele bebê, tenha o que tiver, chores, bandeiras, chores o que tu chorares, aquele bebê está contigo, aquele bebê tu nunca mais largas. Mas eu só queria ali uma pessoa ao pé de mim, era o meu marido. E fui, não tive dúvida nenhuma de que a Madalena tinha síndrome de Down. E a uma certa altura o Fernando entrou no quarto. E quando ele entrou no quarto, aí foi brutal. Porque aí eu perguntei-lhe diretamente se a nossa filha era mongoloide. E é claro que caímos os dois num choro, como se não houvesse amanhã, um choro desesperante, sem informação que eu acho que tinha, mas só tinha... É o nosso filho, portanto, quer dizer, um medo horrível. E eu depois falava com o Fernando e dizia, não há problema, sempre com a Madalena ali ao pé de nós, eu dizia, não há problema, temos cá a Maria do Tomás. E ele, imagina, naquela altura, só pensava, ela só vai gostar da Maria do Tomás. Ela nunca vai gostar deste bebê, porque este bebê é um bebê diferente. E eu falava-lhe completamente ao contrário, que é, então cá há 2 bebés que vão ajudar e esta bebê vai ter a sorte de já ter 2 irmãos. Então aquilo é uma altura, são os dias. Depois apareceu o Dr. Gomes Pedro, que era de família, que me veio dar um abraço, as enfermeiras, a bebê mamou logo. Portanto, as coisas foram-se dando, mas eu sempre a chorar, sempre num desespero de dor, mas não era dor de amor, era uma dor... Eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser o percurso, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu só quero que este bebê seja feliz, eu quero que este bebê seja um bebê respeitado e vou fazer. E lembro-me de estar a olhar para os olhos dela e pensar sempre, nós vamos ter uma história as duas, a nossa família vai ter uma história. Já tinha, mas a nossa história vai vingar. E tu vais ser uma miúda espetacular, porque nós vamos estar aqui todos juntos. E a história começou ali. Difícil aquele princípio de história. Porquê? Porque nós sonhamos a vida inteira é como sonharmos com um brinquedo e o brinquedo vir com menos uma peça. E aquela filha que tu recebes, já vem a diferença, a capacidade de nós amarmos, mas o amor começou naquele minuto, o amor, nunca houve dúvidas. Eu nunca tive pena dela. Eu nunca perguntei porquê a mim. Porquê a mim? Porque sim, porque sou mulher. Porque sou uma mulher igual às outras. Porque não a mim. Não é? Nem nunca tive pena dela, porque não se pode ter pena das pessoas. Porque as pessoas têm que se respeitar como elas são. Então o que se tem que fazer nestas alturas é acreditar, andar para a frente. E ir... é passar o luto, chamado luto, porque tu tens que passar pelo luto para tu aceitares as coisas. E este luto passou. Há lutos que não passam. O luto da minha mãe não passa, nem nunca passará. Mas este passou. Porque a Madalena é um ser humano tão especial. É uma filha, quando dizem que são todos iguais, não são todos iguais. Ela é realmente uma filha diferente. Quando dizem que são todos iguais, tem que ter todos, não. Ela também não tem as mesmas obrigações, portanto, ela não tem os mesmos deveres. Mas sabes que os teus filhos percebem isso? Percebem. Eu perguntei à Maria se alguma vez sentiu que tinham ao menos atenção, porque a Madalena... E a Maria muito querida disse, não, Ticas, mesmo nós, entre nós somos diferentes. Por isso, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos que precisam, se calhar um precisa que eu brinque mais, outro que eu tenha mais calma. Por isso o amor dos meus pais sempre foi dado de maneira igual, mas se calhar
de formas diferentes. Eles sempre sentiram-se todos amados. Isso é tão bom. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa com a Madalena foi pô-la em cima de uma manta cor-de-rosa, que eram todas feitas pela minha avó, que vai fazer 100 anos, azuis e cor-de-rosa, não é? Uma cor-de-rosa, pôr a Madalena e chamar a Maria e o Tomás e explicar tudo direitinho, com os nomes todos direitinhos. Dizer que ela era diferente, que ela ia gostar muito mais de fazer as coisas, que íamos todos ajudá-la, que ia ser uma caminhada extraordinária, porque tínhamos uma pessoa diferente em casa. Então que não ia ser que cada um com a força deles, todos tínhamos capas e todos temos capas, todos, super-homens e super-mulheres, todos temos. Nós temos essa capa que temos que pôr. A tua capa é incrível. Isto vou tratando por tu, por você. Não, trata-me por tu. Trata-me por tu e você. Não faz mal. Mas vou-te dizer porquê. Quando eu fiquei à espera da bebê do Manel Maria, que era na altura uma Rosarinho, eu estou numa reunião e a minha médica liga-me e diz-me assim: Ticas, recebemos as análises das trissomias, há uma grande probabilidade do seu bebê ter. Bibá, eu fiquei para morrer. Claro. Caiu-me tudo. Eu acho que tive suores frios. Claro. Saí da reunião, meti-me no elevador, lá está, só queria falar com o Manel. Claro. E disse: Manel, olha, há isto, eu se calhar tenho que fazer uma amniocintese. Um silêncio. E quando chegámos a casa, eu lembro-me que o Manel, entramos nesse mundo e foi pesquisar imensa coisa e diz-me assim: Ticas, o que eu tive a ver foi que o tempo de vida de um bebê com trissomia 21, de uma pessoa com trissomia 21, é muito menor que a nossa se o ciclo da vida correr bem. Agora já não é assim. Pois, eu não sei se consigo, para além de tudo o resto, eu não sei se consigo lidar com isso. Isto para dizer, é preciso uma grande capa. Uma grande capa dessa aceitação logo e de sim, a capa que eu falo é a capa que eu acredito que nós todos na nossa vida somos super-heróis. Exige muito. Alguma vez vocês também pensaram nesta coisa, nestas duas vertentes, que foi logo o que nós falámos. Sabes o que é que eu penso? A vertente que eu penso é que a Madalena, se tivesse sido, e hoje tu podes abortar, não é? Eu pergunto, muitas vezes, a olhar para a minha filha, que direito tinha eu de ter feito um aborto? Porque aquela minha filha que direito tinha tido eu? Porquê? Porque ela é diferente? Porquê? Porque quando eu morrer, olha, quando eu morrer já morri. Portanto, já cá não estou. Ou não? Como é que vai ser depois? Não penso. Penso todos os dias em educar os meus filhos da melhor forma para que eles sejam muito amigos uns com os outros. Não é que sejam um peso, porque ninguém tem direito. Cada um nasce e não tem que ter esse peso. Mas quando é tudo por amor... Não é peso, não é peso. E eu só quero ver o que eu já vi nos olhos deles. E que eles me digam aquilo que eles já me disseram. Que eu não preciso dizer mais nada. Eu sou descansada. Vou descansada. A única coisa que eu quero é viver muitos anos. Mesmo que fique um bocadinho demente... Mesmo, eu gostava de viver muitos anos. Gostava. Muito. Eu gostava muito de ver os meus netos, gostava muito de ver os meus bisnetos. E gostava muito de usufruir desta vida, deste milagre. Ao máximo, com tudo o que este milagre comporta. Que é muita dor também. E a Madalena, eu optámos, não é? Eu digo sempre uma frase que é: ela nasceu princesa e eu sou a aia dela. Enquanto eu viver, eu trato dela. Eu sou a aia dela. Eu estou aqui disponível para o que ela precisar. São incríveis as duas. E as duas somos... Eu acho que as duas somos inseparáveis por tudo e mais alguma coisa. Porque ela precisa de mim e porque eu preciso dela. E ela é um poço de... amor. Olha, eu vou dizer que nesta pandemia nós estivemos em casa, ainda estamos de passagem agora de mudanças, em casa da minha sogra. E quem todos os dias trata da minha sogra, dos remédios da minha sogra, dos óculos, de pôr mais uma mantinha, de pôr... É a minha filha Madalena. Ninguém acredita nisto, porque as pessoas ainda continuam. E eu lembro-me sempre, e continuo, e vou dizê-lo aqui, que eu quando digo montes de vezes a minha Monguinhas, que é a mais bonita, a minha Monguinhas mais amorosa, há pessoas que se chocam. Ai, não digas isso. Digo isso, porque eu não tenho medo das palavras. Eu não tenho medo da palavra mongoloide.
Quando não é dita tenho. com amor, Não, e não tenho é? medo, Não... porque é a verdadeira palavra. Tudo bem, há um estigma, porque antigamente essa palavra era brutal. Está bem, mas essa palavra pode se tornar muito mais bonita conforme a música que tu lhe deres. Sim, é verdade. E quando eu digo que é monguinhas... Olha, eu tenho uma história deliciosa que vou pôr aqui tudo a rir, para cortar aqui o coice. Boa. Eu tenho uma história deliciosa, ouçam com atenção, para se rirem, que é, a Madalena, quando houve um dia que vinha comigo, eu tinha ido buscar a minha sogra ao cabeleireiro, ou tinha ido, qualquer coisa, e vinha com ela nos braços. E aí vinham duas tias aqui de Cascais, as tias ditas tias, dondocas mesmo, porque elas falam muito bem, estão sempre muito arranjadas, muito perfumadas, e lá vão elas, taca, 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 taca. E cruzam-se comigo, olham para a bebé, começam a cuscar, não é, ver, e olham para mim e dizem assim, ai, Bibá, nem imagina o que andam para aí a dizer, este bebé é lindo de morrer, uma para a outra. Se isto era possível, imagine lá. Sabem o que é que dizem desta sua filha? Eu não, imaginem. Dizem que esta menina, ou que esta miúda nasceu mongoloide, que esta miúda é mongoloide. Que disparate, se é mongoloide. Ai, agora uma miúda destas sem mongoloides. Mongoloides são os atrasados. E eu respondo assim, mongoloide? Não, ela tem trissomia 21. Ao que elas respondem, claro que tinha que ser trissomia 21, agora mongoloide. Ai, que disparate. Como se trissomia 21, que é igual, fosse uma alergia. Ou fosse uma coisa. Estás a ver esta história? Esta história, como esta, eu tenho imensas, mas esta para mim bateu tudo. Sim. Eu acho que eu não tive que lhes dizer mais nada. Elas seguiram e depois foram ver o que é que... E depois devem ter ido ver o que eram e perceberam que trissomia 21 e mongolismo é exatamente a mesma coisa. Só mudaram o nome e falam por uma questão de a palavra mongoloide ser mal conotada para uns. Para mim não é nada mal conotada porque é verdade. Era como estávamos a falar antes de entrarmos na campanha de violência doméstica. Sim, que fiz a primeira há 4 dias. E que às vezes é mais, esteja caladinha que isso não vai ajudar ninguém. Porque parece que há coisas que parece que é chato falar, mas que se lhe dermos outro nome... Há pessoas que não... Há pessoas que têm medo de falar. Eu acho que as pessoas... Não sei porquê, também não me interessa, porque eu não falo dos outros. Eu sei que a mim faz-me bem falar e faz-me bem dividir. E quando foi para abrir a história da Madalena e abrir a minha história de vida... Houve uma pessoa, ou seja, houve 4 pessoas que eu tive que ir saber se era consensual e se também me permitiriam. Número 1, o meu marido. Sem ele, se ele me dissesse não. O meu marido é médico e por isso ele aparecer muito menos vezes e eu respeito e percebo muito bem, só tem que estar comigo no dia de anos de casado, no dia de Natal e no de coisa, para tirar fotografias. É uma obrigatoriedade. Os que não gostam têm dias de Natal, os anos de casada e quando eu faço anos. Pronto, está bom. É a única coisa que eu peço. Mas nessa altura o Fernando, com certeza, os meus filhos. Mas nós chegámos e dissemos que valia a pena nem que fosse para uma família do outro lado. Que eu poderia partilhar a minha história. E foi ótimo. Sabes porquê? Porque eu acho a minha partilha de história como uma terapia. Eu posso ajudar e partilhar, mas também estou a ser ajudada. É muito bom para mim também. E eu agradeço do fundo do coração também todas as partilhas, todas as frases de amor que me mandam, todo o alento que me dão, todo o mimo que me dão, com as coisas que me dizem, porque me faz tão bem. Lá está o reconhecimento, tão bom. Mas é um reconhecimento de amor, é o reconhecimento que eu peço, não é mais reconhecimento nenhum. E sabem o que é que eu digo muitas vezes em casa? Ao meu marido e aos meus filhos, que a única coisa que eu peço é a única coisa que não se paga, que são mimos. E há muitas pessoas que é muito difícil para elas dar mimo. E é a única coisa que não custa nada. Não custa nada, nem que seja fazer uma festinha, como se de uma cadelinha se tratasse. Estou a brincar, não é? Em 2014 perdes um grande mimo. Em 2014 perco a minha mãe. Foi uma história, foi porquê tão cedo, porquê que ela escondeu, porquê que ela fez aquilo. Eu sei porquê.
A minha mãe era matriarca. A minha mãe era a verdadeira matriarca e nós dependíamos todos da minha mãe de tudo. E a minha mãe, eu até brinquei toda a vida, disse que a minha mãe era o general e o meu pai o brigadeiro. Porque a minha mãe era dura. Mas o que é certo é que a minha mãe punha ordem em tudo. Às vezes até punha ordem demais, até se tornava chata, mas eu também já sou uma avó chata e uma mãe chata, portanto, até nós nos tornamos depois tanto como as nossas mães são. É incrível. Não em tudo, mas em algumas coisas. E a minha mãe, talvez por isso, escondeu um cancro de mama. É a primeira vez que eu estou a falar. É a primeira vez que eu estou a falar abertamente. Escondeu um cancro de mama e imagina, de tal maneira escondeu que nós vivemos todos juntos. E durante 3 anos ou 2 anos, ninguém se apercebeu. Imagina a mulher que ela era. Eu acho que ela tinha muito medo da morte, acho que ela tinha muito medo, adorava viver, e acho que ela tinha muito medo de pedir ajuda. E foi isto que é uma coisa que nós não podemos nunca ter medo. É de pedir ajuda quando precisamos. É de haver os alertas, pedir ajuda. E ela não quis pedir ajuda porque quis até ao fim ser matriarca. Ela quis até ao fim ajudar. Ela quis até ao fim ser a mãe, a avó que nunca falta, que está sempre ali. Então teve um cancro de mama que tapou e deixou andar. E deixou andar. Com tratamentos ou sem tratamentos? Sem nada. Tapou. E eu depois tenho uma visão incrível que é, eu como mulher, não é? Estava muitas vezes de manhã, acordava, mudava de casa, abria uma janela e saltava para a cama da minha mãe, tomava o pequeno almoço com ela e víamos as notícias logo de manhã, nananã. Depois já ter ido pôr os miúdos à escola. E de facto, lembro-me sempre da minha mãe aparecer vestida. Já estava pronta. Sempre. E a minha mãe era uma pessoa que eu nunca vi a minha mãe de pijama. Minha mãe nunca tomou um pequeno almoço. A minha mãe arranjava-se, era linda. E foi muito complicado, porque foi um dia que estava com a minha filha Maria, que iam as duas tomar um café, e ela às tantas disse: ai, não vou, não me sinto bem, tenho aqui uma dor na perna. Essa dor na perna, eu estaria aqui agora horas a falar, mas vou passar esta parte, só para vos explicar. Já era uma metástase, e já tinha algumas metástases. E foi muito difícil, Depois colo que se perde, que se vê que se vai perdendo. É muito mais que um colo, é uma mãe. Eu acho que a palavra mãe não tem definição. Ao contrário, a mãe é tudo. A mãe é tudo. É a única coisa que eu sei explicar. E a minha mãe era tudo. Sabia-nos pôr no caminho certo, sabia ralhar, sabia chegar, dar um chega para lá, sabia-se dar colo, mas não era um colo afetivo. O colo afetivo é o colo do meu pai. A minha mãe era um colo mais de ajudar e pôr-te direita. É assim, percebes? Não era o colo afetivo, porque ela não era muito afetiva. Havia sempre caminho. Mas tornou-se muito afetiva no fim. Mas no fim, quando eu acho que ela depois fez tratamentos, uma mulher com uma coragem espetacular. Nunca vi a minha mãe queixar-se, nunca vi a minha mãe chorar. Também acho que fez falta ela não partilhar isso. Mas eu acho que ela quis manter sempre aquela mãe que ela foi, e ela manteve sempre, até ao fim. Depois, no fim não, mas até ao que ela pôde. E eu nunca deixei. Eu fui como um pitbull à porta do quarto da minha mãe, desde que a minha mãe ficou acamada, e eu não deixava ninguém chegar-se ali ao pé, quase que tinha ciúmes. Porque se a minha mãe, durante a vida, não era uma mãe de muitos mimos, e não era uma mãe de ir ter com muitas amigas, não era naquela altura que queriam vir ver a minha mãe. A dignidade de uma pessoa também se vê no fim. Nós temos que manter as pessoas como elas são. Com demência, com Alzheimer, com cancro, com qualquer doença que se tenha, nós temos a obrigação de amar, de respeitar e de manter a dignidade.
dessa pessoa até ao fim. E eu mantive a dignidade da minha mãe até ao fim. Sempre. E eu sabia que ela era linda e sabia que a beleza era uma coisa que a preocupava sempre. Mas no fim ela despojou-se muito. E no fim, ainda a conseguir falar, porque houve uma altura que ela deixou de falar. Portanto, eu não consegui ter palavras com ela, mas ela mostrou-me, com esses atos que ela foi tendo, foi amor que ela me foi mostrando. E eu tenho a certeza absoluta disso. Foi-se despojando, foi estando sempre do meu lado, foi-me dando a mão, dava-me a mão. Sabe-se que é a mãe dar a mão à filha? E para tudo. Era eu que a vestia, era eu que a lavava. Os meus filhos acompanharam, dormíamos com ela até o último dia. Ela tinha que ir embora. Nós tivemos que a deixar ir. Não dava mais, nem para ela, nem para nós. E continuas a sentir que está na tua vida? O meu luto eu sou uma pessoa muito alegre, mas a mãe falta-me o colo. Nunca se devia tirar as mães. Pois não. Nunca. E tu também sabes disso. De muito pequenina. Nunca se devia. Ou devia-se fazer de outra forma. Mas é brutal. E quando... Porque eu hoje dou colo, mas é claro que eu tenho o colo do marido e tenho o colo do meu pai, mas já não tenho o colo da mãe. E esse colo, já sou eu que o tenho de dar, também já estou num... Ai, até me falta o ar. Esse colo é um colo que já sou eu que o dou. Já não consigo chorar da mesma maneira com ninguém. E sentes como eu sinto os meus anjinhos, que eu digo que são os meus pais, vais sentindo na tua vida? Eu acho que eu tenho uma coisa diferente. Eu acho que a minha mãe não está no céu. Eu acho que eu sou a minha mãe. Eu sou pegada da minha mãe. Eu desde que a minha mãe morreu, eu tornei-me muito mais parecida. Juntei todos os pedacinhos dela e sou ela e revivo muitas coisas com ela, mas sou ela, sabes? Sou muito mais do que ela estar a olhar para mim. Eu sou a pegada dela, sou a continuação da pegada dela. Bom, que bonito, Viva. Acho que é mais isto que eu sinto. E tomara eu, e o que eu quero mais na vida é aproveitar todos os momentos. E aproveita também com os teus filhos, com o teu marido. Aproveita com os teus tios. Aproveita com as pessoas que tu mais gostas, os teus amigos. Aproveita. Porque esta coisa das pessoas se zangarem por coisas por se zangarem por coisas, sabes, quando me diziam assim, as pessoas julgam-te ou não te conhecem, ou falam mal de ti, eu digo assim, olha, se nas próprias famílias as pessoas se zangam, são amigas uma vida inteira, se zangam por coisas, imagina as pessoas que não me conhecem se não vão dizer mal de mim. Por amor de Deus. Tens sempre uma visão muito prática. É verdade. Que bom, isso assim é como ótimo. Eu digo que os invejosos fazem-nos lindamente, porque ficam a falar de nós, o nosso nome fica o nosso nome a ser falado muito mais tempo. Viva, tinha aqui muito mais coisas para falar das tuas idas à neve, que quando não sabias fazer ski, subiste até lá acima e foste. E fui. Eu adoro desportos, eu gosto de esportes. O meu filho, no fundo, a Madalena foi uma coisa, mas o meu filho Salvador também teve a morrer com pneumotórax. E não tu, com uma cesariana, saíste do sítio onde... Saí do hospital particular com a médica a dizer-me, com a minha doutora queridíssima, que eu adoro, a Hélia Botas, a dizer-me... Também era minha, que giro. Foi minha. Também. Está de pé, a fazer o quê? E eu a fazer o quê? Eu vou ter coisa. Eu não lhe dou alta. Eu digo, então não me dá alta, eu fujo. E fugi. Fui-me embora. Pois foi. E ela disse, não, então é melhor dar alta. E deu-me uma alta. E o meu irmão nisso, fantástico, foi o meu irmão que me levou para o parto e foi o meu irmão que me levou... não há coincidências. Foi ele que me levou para o ter e foi ele que me levou até Alfredo da Costa, onde estava o meu marido encostado a uma parede, a imagem de cabelo para baixo, a chorar, porque aquilo não podia ser depois da Madalena. E lá estava o Dinis nos cuidados intensivos todos, mas olha, mais uma vez, isto existe, Deus existe e tudo existe, porque mais uma vez o miúdo tinha muito pouca saturação, foi uma coisa extraordinária, o miúdo abrias a janelinha da incubadora e a saturação descia, isto foi na Alfredo da Costa,
E eu cheguei e até me perguntava se eu era a tia. Eu disse, não, sou a mãe, mas o bebê nasceu, ainda não há 24 horas, pois já que estou. E naquela altura, na Alfândega da Costa, foi fantástico, porque eu disse, eu quero dar de mamar. E elas diziam, mas ele não tem estruturação, mas vamos tentar. E no primeiro dia, e a uma certa altura, deu-se mais quase um milagre. Foi, eu abri as portinhas, peguei no bebê, ele veio à mama e a saturação começou a subir. E o meu filho começou a respirar cada vez melhor. Ele precisava de colo mais uma vez. Aquele bebê que estava ali dentro daquela caixinha estava a precisar da mãe desesperadamente, eu tenho a certeza absoluta. Incrível. E veio para casa, e a Madalena veio para casa com a sua trissomia 21. E o Dinis também no Hospital de Cascais, também com maturidade. Os 3 filhos do meu marido tiveram 3 sustos. Mas estamos cá todos, incrível. Mas estamos cá todos. Tens uma, eu não digo força, amor. Eu acho que sim, eu acho que eu tenho muito amor em ti e eu acho que isso é que... Eu acho que a minha parte emocional, tenho muito amor, tenho muita... tenho aquele sexto sentido também muito... apurado. Tenho um sexto sentido muito apurado. Acho que as minhas escolhas são muito certas. Não me meto com os outros. Respeito os outros. Cada um tem a sua vida, cada um no seu quadrado. Gosto de respeitar os outros. Gosto de ajudar. E gosto que gostem de mim. Gosto muito de pessoas. Eu acredito que muitas pessoas, ou pelo menos as que tens, gosto muito de pessoas e de lidar com as pessoas. Gosto muito de viver. Gosto muito de estar aqui. Gosto muito da minha família. E gosto muito das pessoas que se aproximam de mim. Bom, quase e gosto a terminar. muito de ti. Tão querida. Vamos ficar amigas para a vida. Acho que sim, acho Tenho a que certeza. nos juntámos aqui. 2 forças. 2 forças. E 2 histórias de vida. Últimas 3 perguntas. Qual é que foi o dia mais leve da tua vida? Mais leve? Deve ter sido no dia em que a minha mãe me pôs ao colo, depois de eu ter saído, quando eu nasci. Deve ter sido esse. Foi o primeiro colo que eu recebi, que foi o colo da minha mãe. E o mais pesado? A morte da minha mãe. No dia em que eu me despedi, fui eu que me despedi dela. Eu que foi comigo e com a minha filha Maria. A sensação de ir embora. Levam também. Vai-se embora. A sensação da perda é a mãe, o meu avô, a sensação de que nunca mais vais ver, nunca mais vais tocar. Onde é que está? Eu quero, mas nunca mais tens. É verdade. A vida tem graça. Muita graça. A vida tem muita graça, tem muita dor, mas a vida é muito boa e muito grata. Eu sou muito grata à vida. Bom. Porque estou cá. E espero cá estar muitos, muitos anos. Se Deus quiser. Acho que a vida precisa de muitas bibás para ter mais graça. Gostei de me dar... Eu corri, também te vou dizer, para aqui, aceitei o teu pedido, porque achei-te logo com uma voz e com uma maneira de falar que certamente terias uma história também para contar. Portanto, já estás desafiada para mim, para vires ter um direto comigo. Vais fazer um direto comigo. Quando eu te convidar, quando acabar as minhas mudanças, vais tu ao meu espaço, vais à casa da Bibá. E porque, acima de tudo, eu gosto de me dar a conhecer. Gosto que as pessoas me conheçam muito para além do que está cá fora, do que está aqui. Que eu também gosto do que vejo, gosto de mim. Também tenho autoestima. Mas, para além disso, uma vida igual a tantas as outras. Uma família igual a tantas as outras. Mais uma família com os seus problemas, com as suas alegrias. Obrigada. Obrigada eu, no fundo do coração, por esta partilha. Obrigada mesmo. Obrigada. Até amanhã. Ou até já. Até já. Até já. Obrigada a todos por estarem desse lado. Tenho a certeza que não só vão gostar, como vão conhecer a Bibá de outra maneira e se vão inspirar, porque não há nada. Eu defendo muito o colo. Pessoas, eu quase que estive calada, porque tudo o que fui ouvindo, adorei. Acho que vão... Espero que gostem, que se inspirem com este amor à vida e este amor às pessoas e ao dia-a-dia e a tudo o que isso faz e a tudo, aonde isso leva. E que atenção, é esta pessoa incrível.
Olha, e quando eu falo sempre é claro que aqui está a minha família toda e uma pessoa que é muito importante na nossa vida é o pai e o marido. É verdade. Marido enquanto pai, o pai das crianças. O meu pai, claro que é maravilhoso, o melhor do mundo. Mas eu estou a falar que o pai é muito importante, o marido, para que uma família... E é preciso o casal amar-se muito para ter filhos. Não é preciso ter filhos para se amar. É preciso os dois amarem-se muito para darem vida, não é? É verdade. Que é muito importante. Obrigada. Nada, meus queridos. Olhem, um grande beijinho e Feliz Natal. Com esta pandemia, protejam-se e agarrem-se uns aos outros. Agarrem-se às famílias e aos amigos nesta fase tão difícil. E protejam-se uns aos outros. Usem máscara e protejam-se. Protejam os mais velhinhos. As pessoas mais idosas que precisam de muito, muito amor e de muita segurança. É isso mesmo. Vão ter com a Biba Pita. Sigam a Biba Pita. Vão lá ver a minha história. Sigam. Beijos. Obrigada, beijinhos. Beijos, Boa semana. beijos. Beijinhos. Beijos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.